TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde para você que nos acompanha pela TV Câmara Campinas. Nós falamos ao vivo aqui do plenário José Maria Matosinho, onde tem início a partir de agora a primeira parte da 14ª reunião ordinária e por iniciativa do gabinete do vereador professor Alberto, nós teremos uma palestra com o tema Talento e Vocação da psicóloga Cristiane Oliveira. O vereador professor Alberto já está na mesa do plenário, então vamos acompanhar. Muito boa tarde, estamos aqui na Câmara Municipal de Campinas. Nesse momento eu tenho o prazer, o privilégio de recepcionar a consultora, psicóloga, MBA em gestão empresarial e coach de carreira, a psicóloga Cristiane Maria de Oliveira. Ela é formada em psicologia na Unesp, pós-graduada em desenvolvimento gerencial e gestão de qualidade, MBA, gestão empresarial, FGV, personal profissional, coaching da SBC e coach de vocacional, IMS. Ela atuou em RH, na UNA, Usina Nova América, Sociedade Anônima, Casa de Conte, Paracou e Maryland Alimentos, Sociedade Anônima, empresas nas quais desenvolveu programas focados na qualidade e na gestão participativa. Há 26 anos desenvolve programas de desenvolvimento de liderança, liderança vocacional e de carreira, pesquisa de clima e diagnóstico organizacional, palestras, workshops e outras atividades mais. Então, nessa tarde, nós vamos ter a oportunidade de ouvi-la falando sobre vocação, carreiras e outras temáticas similares. Então, eu já passo a oportunidade para a psicóloga Cristiane Maria de Oliveira. Uma honra estar aqui, agradeço o convite, vereador professor Alberto. Vir para Campinas me traz muitas oportunidades, inclusive essa, e eu só tenho que agradecer. O povo campineiro realmente me recebeu muito bem, me acolhendo há 2, 3 anos que eu estou morando aqui. Venho de Assis, interior do estado de São Paulo, então realmente eu agradeço essa oportunidade, principalmente para falar sobre carreira, sobre profissões, sobre desenvolvimento, tão hoje buscado e tão querido pelas pessoas, mas muitas vezes sem saber por onde ir, sem saber quais caminhos seguir. Então, a gente vem para contribuir, espero que eu possa contribuir. A minha formação é psicologia, eu trabalhei praticamente quase 30 anos com empresa, né, no ambiente de recursos humanos, com gestão de recursos humanos, e durante 6 anos da minha carreira, entre Maryland, que é indústria de alimentos, né, que é de biscoitos, e Conte e Nova América com açúcar, eu pude ter contato com um processo, uma metodologia chamada coaching, né, que é um programa focado. Ele é muito, como que eu vou colocar? Ele é muito definido. Então, você tem um começo, um meio e um fim. E isso é uma coisa que ajuda muito no processo de desenvolvimento. Como a minha formação é psicologia, eu tendo, né, a fazer um trabalho muito de análise, muito do aprendizado. Isso é uma tendência de formação. E o encontro com o coaching me mostrou uma possibilidade de fazer algo mais focado para aquele momento, para desenvolver determinadas competências, para superar algum momento de dificuldade profissional ou de carreira. Então, isso eu acho que foi bastante interessante. Durante 6 anos da minha carreira, eu trabalhei com consultoria dentro da organização, né, dentro da empresa, com o coaching de 2000 a 2006. Então, foi uma experiência lá, né, uns anos atrás, mas que até hoje está sendo utilizada e hoje meio em moda. Então, é meio perigoso, a gente precisa mesmo tomar um pouco de cuidado, né? É uma metodologia, é preciso estudar, é preciso se preparar para isso, para trabalhar com o coaching, e a gente precisa realmente ver aí o histórico dos profissionais, a metodologia, além da metodologia também a postura e a questão ética.
Mas eu estou aqui para falar do coach vocacional, né? Porque o programa que eu venho apresentar é o programa Talento e Vocação, o desafio da escolha profissional. E como que surgiu essa ideia do coach vocacional na minha carreira? De onde veio isso? Se eu sou de organizacional, se eu sou de RH, né? Como que eu vim para escolas ou para estudantes ou para falar com jovens? Eu tenho 2 filhas, eu sou mãe e uma mãe bastante dedicada. Eu assim, são meus tesouros, minhas riquezas, minhas filhas. E eu sempre procurei ter uma relação muito tranquila com elas, de conversar, de dialogar, de orientar, enfim. E a vida foi, né? Elas estudaram em escolas públicas, escolas particulares, na medida em que foi possível, nós fomos nos organizando e pensando numa futura carreira para elas. E é interessante, porque a minha mais velha, ela está na 3ª faculdade, na 3ª graduação. E aí isso aqui me levou a refletir sobre o que acontece com os filhos, né? O que acontece com os pais também. Porque a minha filha fez gastronomia, por opção, eu apoiei. Depois ela terminou, foi trabalhar, mas falou, mãe, o mercado de trabalho é difícil para gastrônomo, eu vou fazer nutrição. Tudo bem, coerente, faz nutrição então. Fez 1 ano de nutrição, parou o curso. Mas espera um pouco, por quê? Estava com um projeto, tinha justificou o porquê do curso. Não é isso, eu não sei, porque o mercado não mostra, porque a faculdade, aí pesquisou, usando então a avaliação de Enem, mais ter uma faculdade, ela repassa, né, ingressa na Universidade Federal de Alfenas, biomedicina. Aí você fala, mas como isso, né? Uma menina que foi para gastronomia, depois foi para nutrição e agora biomedicina? Sim, biomedicina. E como eu sou uma mãe que apoia e uma mãe psicóloga que quer muito compreender o que está acontecendo, né? Realmente eu apoiei e ela está com um projeto muito bacana, que esse momento dela ela encontrou realmente o que ela gostaria de fazer, que é biológicas, é pesquisa, ela já está envolvida com o CNPq, enfim. Ela deu esse caminhar, mas nós passamos por tropeços, nós tivemos que rever o orçamento, nós tivemos que rever a nossa dinâmica de casa para ela poder dar continuidade aos estudos. Muito bem, a mais nova faz direito. Desde o 8º ano, ela fala que quer fazer direito. Ela falava, né, que queria fazer direito para ir para a área jurídica, promotoria, né, enfim, e pesquisa sobre penal. E ela está já cursando a faculdade e realmente ela tem mantido aí o propósito dela. Então, ok. Mas a gente se depara agora com o que fazer de opção na universidade. Do mesmo jeito que a minha mais velha hoje opta por pesquisa, a mais nova tem dúvidas. Eu vou para cartório, eu vou para o serviço público, enfim. E a gente discute isso em casa. Inspirada, né, e muito me motivando em relação aos problemas que eu via com as minhas filhas, e viemos para Campinas, inclusive, para dar continuidade a esses estudos, eu comecei a pensar nesta questão que é ser pai, ser mãe, preocupados com esse destino dos filhos, com essas opções, e também com a escola, porque muitas vezes nós esperamos da escola essa orientação, nós esperamos da escola essa continência, né? Esse apoio, essa orientação. Eu acredito que as escolas dão, porque eu estou muito agora integrada e me relacionando com escolas, que é bacana. Elas fazem um trabalho, muitas fazem um trabalho muito meticuloso e muito bacana. Algumas estão despertando para esse trabalho e algumas estão, talvez, por despertar. Isso é uma questão agora, acho que, de conquistas e desses programas, como o que eu vou apresentar para vocês agora, começarem a ter mais corpo, começarem a dar mais resultados, aí eu acho que isso vai alimentando, né? Então, eu, em 2017, falei, vou me aprimorar um pouco mais, e na linha do coach, vou fazer o coach vocacional com projeto escolar, pelo IMS, que é o Instituto Maurício Sampaio. Eu gosto muito da postura dos profissionais de lá, eu acho que são muito coerentes, muito sérios, né? Ele é um educador, ele realmente está sintonizado. Então, eu não busquei, na minha orientação inicial, na minha formação inicial, a orientação profissional, né? Eu não fui buscar na psicologia a orientação profissional, eu fui buscar no coaching a orientação vocacional, por conta desse foco, começo, meio e fim. E, ano passado, eu fui assim contemplada com a possibilidade de desenvolver com as escolas o programa que eu criei, chamado Programa Talento e Vocação, Desafio da Escolha.
Aí eu gostaria de mostrar um pouquinho das fotos do que a gente realizou. Esse programa ele é composto por 3 etapas, que a primeira seriam palestras. Eu não vejo como desenvolver no professor, no aluno, né, o senso do protagonismo, sem estar também com os professores sensibilizados para essa questão do jovem protagonista, como as aulas podem ser organizadas ou melhorar. Não digo que não estejam boas, mas como ele pode usar também a criatividade dele, a capacidade dele para deixar essas aulas mais interessantes do ponto de vista de formação do cidadão. Eu pego a matemática e eu consigo fazer um link com a prática, o uso da matemática, quando o professor traz para a disciplina dele de matemática, por exemplo, como estão fazendo alguns professores que estão participando de premiações nos programas aí do MEC, tem vários programas acontecendo que, inclusive, premiam os professores, né? E quando o professor faz uso dessa inspiração, dessa provocação ou desse desafio, ele também colabora demais com esse jovem. Porque quando ele traz esse contexto, né, a matemática, eu faço os cálculos, mas então ele cria um programa, como esse que eu estou citando, de ir com os alunos no mercado, ver o que o pai faz numa padaria, como padeiro ou como dono da padaria, e que ele tem matemática ali, né, nas gramas de farinha, nos ingredientes, ele tem custo, ele tem, né, isso é prática, né, isso é vida. Então ele pega a matemática, passa para a vida, leva para a comunidade o que a escola está oferecendo e traz para dentro da escola a vida do dia a dia do cidadão. Acho isso maravilhoso, porque aí o professor usa a sua criatividade, cumpre o programa e ainda amplia essa integração pais, comunidade, alunos e escola. Isso, para mim, é assim, inspirador. Tá? Então, eu falei, não volto para o ambiente organizacional assim tão fácil, vou me dedicar mesmo para o ambiente escolar, para essa faixa etária, né, dos jovens, que eu estou trabalhando do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, que é de 14 a 17 anos, né, jovens adolescentes que estão aí num momento crítico de desenvolvimento, onde, se nós pegarmos do ponto de vista da fisiologia, um bombardeamento aí de hormônios, um bombardeamento de questionamentos, internet, séries, uns apelos, né, que eu não tenho. E aí a gente, como pai e mãe, não vai falar, não assiste, não usa o smartphone. Não, ao contrário, né? Se a gente quer desenvolver cidadão e profissionais conectados e desempenhando muito bem no mercado que exige, a gente tem que falar, usa mesmo, e vou aprender com você. Só que é conflitante, né? Porque a gente pensa que está perdendo um pouco cuidar dos filhos, né? Porque eles ficam rebeldes e se confrontam, né? É um momento de definição de identidade individual, identidade social. E aí ele está numa crise, num conflito. Nós, pais e mães, ficamos numa crise, num conflito, sem saber muito o que fazemos, achando que estamos fazendo melhor, mas entendendo que também estamos errando. Os professores se sentem, muitas vezes, de mãos atadas. Aí tem um processo de infelicidade que a gente precisa cuidar também e trabalhar. Eu, no programa, a proposta que eu faço para as escolas é também trabalhar os professores, no sentido deles serem protagonistas e felizes. Pelo menos quando a gente está trabalhando, a gente se sentir feliz ajuda, né? Ajuda a gente a enfrentar os desafios, ajuda a gente a pensar as alternativas, usar a criatividade, enfim. O programa, então, ele vem... ele tenta fazer ele faz esse processo de integração. Pai, professor, ou seja, família, escola e o aluno. E aí, como eu estava falando, o professor que provoca, seja através de participação de prêmios e cria em cima das aulas, mas provoca o aluno para que ele organize seu material, para que ele pesquise, para que ele traga, ele está incentivando, ele está instigando esse jovem protagonista, ou seja, aquele que assume as atitudes, aquele que toma responsabilidade do que está fazendo, aquele que aprende a organizar material, a apresentar para os demais da classe, a ir para a comunidade, a se apresentar e ficar lá e observar, entrevistar, a trazer de volta, ter toda uma seriedade num trabalho que passa a ser divertido, né, escolar, e que passa a ser também aí alvo de trazer os pais para conversar, que muitas vezes os pais não conseguem nem ir na escola, mas aí você tem um tema que é de interesse. Então, eu acho que cumpre, sim, vários, né, fatores.
E os professores, quando fazem esse trabalho como protagonistas, eu vejo que também eles atingem um nível de compreensão daquele jovem que está ali e que, assim, eu costumo falar, né? Nós já fomos jovens, nós já passamos por essa fase, nós já fomos contestadores, já estivemos ansiosos, já ficamos angustiados, passamos tantas etapas da nossa vida, mas quando a gente olha os jovens, a gente fala, essa turma aí, essa galera plugada, né, na internet, que não quer saber de mais nada, e aí a gente começa a pensar que a gente esquece como é que foi ser, e aí julga, né, e passa a colocar o aluno numa condição de pessoa rebelde ou de pessoa que tem tudo na frente, que tem uma oportunidade que não está sabendo aproveitar, mas, de repente, o adulto é fonte de inspiração. O adulto tem uma influência, pode ter uma influência positiva sobre esse jovem, porque ele está tendo muitas influências positivas e negativas, mas nós, conscientes desse papel de educadores, né, eu falo que pais são mestres, educadores são mestres, nós podemos atuar sobre esse jovem de uma maneira mais efetiva, né, para que ele possa, então, ocupar esse espaço de protagonista, de quem faz e é responsável pelo que faz e pode fazer com criatividade, que tem limite, que tem agenda, que tem responsabilidades mesmo sobre as atividades de casa, porque ele carrega casa, muitas vezes eles ajudam em casa, trabalhos escolares, provas, e ainda estudar para o vestibular, não sabe qual vestibular vai fazer, é um momento de extrema ansiedade, né? E aí eu também penso que quando o jovem está em busca, por exemplo, muito, né, assistindo muito séries, assistindo muito, ou ficando muito na internet, nas redes, esse adulto, né, o pai, nós, ou os professores, precisamos parar um pouquinho para pensar qual é o sentido que está tendo ali para aquele jovem, nesse momento, nessa busca. E isso é um exercício muito bom, mas que a gente não para muito para fazer. Qual é o sentido? Então, vamos pensar, o menino, a menina que fica lá, né, conectado, e aí ele posta uma foto. E aí ele tem lá 2 curtidas. Nossa, que triste, 2 curtidas. Aí o colega teve 200 curtidas. Nossa, que máximo, 200 curtidas. O que está acontecendo aí? Né? Nós, adultos, falamos, não sai dessa internet, não faz outra coisa, não sei o que tem aí. Muito bem, o que tem aí? Talvez, né? Estou assim sendo bem. Talvez, quando ele vê 2 curtidas no dele e o colega vê 200, talvez para ele é assim, 200 curtidas de quem eu nem sei quem é. Eu nunca vi, ou pouco vejo, não vou ter feedback nenhum dessa pessoa em relação ao que ele viu da minha foto, ou o que foi bom, o que foi ruim, enfim, mas é o sentir-se existente. As 200 curtidas dá para ele a sensação de existência. E as 2 curtidas do colega ali do lado, qual é a sensação? De inexistência. Não sou, né? Não sou valorizado, não existo. Por isso que tem esse grau de importância, né? Em muitas ocasiões a gente não está compreendendo isso, mas pouco importa para eles o que estão pensando ou o que estão curtindo. É curtida, curtiu, então achou bacana, eu sou existente, eu fui notado. Então, eu vejo que trazer o smartphone, trazer a internet para pesquisas, para a escola, para a vida, e transformar ela num verdadeiro recurso, é o que a gente tem que fazer, para nós e para os filhos, né? Para os alunos e para a nossa família também, porque professores também têm filhos, enfim. Inspirada em tudo isso, né, eu comecei o ano passado esse programa e estou muito feliz, porque ele traz essa possibilidade de todo esse exercício. Eu vou mostrar agora mesmo. Agora eu vou mostrar, okay. Né, o que é a metodologia, como que a gente trabalhou, e para esse ano de 2019 eu espero poder, né, desenvolver um trabalho bastante amplo e angariar mais aí adeptos a esse processo. Ok, então enquanto a Cristiane está lá se preparando para mostrar para nós, eu quero apresentar e agradecer a presença do vereador Jorge da Farmácia. O vereador Jorge é o presidente da Comissão de Mobilidade, né, e Deficiência e Mobilidade aqui da Casa, e também tem fomentado com vários temas relevantes
para essa cidade aqui, tem trazido vários temas importantes. Então, quero agradecer ao vereador Jorge da Farmácia. E você está assistindo então aqui a TV Câmara, e hoje nós temos o privilégio de trazer a psicóloga Cristiane Maria de Oliveira. Posso falar aqui? Tem que apertar aí para acender. Então, eu vou seguir, vou mostrar aqui os slides, né, e vou explicando, que eu acho que fica mais claro. Hoje, então, eu sou coach de carreira. Hoje eu atuo no mercado onde existem profissionais que estão se aposentando. Eu faço o coaching com esses profissionais para a gente traçar aí a estratégia ou os passos para serem dados posterior à aposentadoria daqueles que não querem parar, daqueles que querem continuar com os seus desafios profissionais, enfim. E dos que estão, então, quem já se aposentou, ou do que vão aposentar. Eu tenho clientes que são, né, nessa categoria. E tenho também os profissionais que já estão trabalhando, mas que querem alavancar a sua carreira, querem desenvolver algumas habilidades de liderança, enfim. E os profissionais que estão revendo. Eu não estou feliz no que eu estou fazendo, eu realmente já fiz bastante, mas eu quero achar um pouco mais de alento, um pouco mais de sentido no que eu faço, então a gente pega todo o histórico e faz esse processo de coaching. Então, só lembrando, o coaching, ele vem, ele tem um histórico que não é brasileiro, né? O nome, inclusive, traz essa carga, mas, para entender, tem uma historinha por trás, né? Em 1830, mais ou menos, na Universidade de Oxford, os professores também se dedicaram a serem tutores dos alunos. Eles tinham como missão preparar os alunos para determinadas provas que esses alunos estavam com dificuldade. Então, passou a denominar esse tutor como coach, inspirados no coach que dirigia a carruagem, né, que era o cocheiro, né, que a gente fala, mas, né, na verdade é o coach. E esse título de tutor, né, de coach, por quê? Porque um tutor é quem orienta, é quem faz as considerações, é quem prepara material, é quem dá suporte para que aquele aluno, né, nessa época, atingisse seus objetivos, que era a nota em determinadas disciplinas. Isso, nos Estados Unidos, passa a ser muito usado com atletas. Então, o coach que treinava os atletas, basquete, né, do futebol americano. E isso foi se aprimorando, isso foi se consolidando, isso foi sendo estudado, e outras técnicas foram utilizadas, mas vem dessa denominação depois o coaching para artistas, o coaching para profissionais aqui no Brasil. O meu contato com o coaching aqui no Brasil foi em 2000, na empresa, quando nós trouxemos a consultoria para fazer o coaching dos líderes da empresa. Nós estávamos, na época, bem rapidinho, para a gente entrar no coaching vocacional, só para entender de onde eu me inspiro também, né? Em 2000, a gente tinha no Brasil uma chamada para qualidade total. Quem lembra disso, né? E ainda tem uma chamada muito importante. Entender, né, que o processo de qualidade é feito pelas pessoas que participam e que verdadeiramente conseguem e podem mudar o processo dentro da sua alçada e da sua responsabilidade é maravilhoso dentro das organizações. Mas eu vivia as organizações no modelo da chefia manda quem pode e obedece quem tem juízo. Não tem mais muitas no Brasil, né? Agora a gente tem muita gestão participativa, assim esperamos. Mas, na minha época, aí, jovem formada em psicologia, eu trabalhava em RH e a gente tinha esse desafio, transformar os líderes das empresas que eu trabalhava, passei por várias, em líderes participativos. A famosa palavra empowerment, né? E aí a gente trabalhava nesse sentido e descobrimos, então, um coaching, né, que fazia esse trabalho, e durante 6 anos, né, eu acompanhei como gerente de RH todo esse processo. E eu constatei, é verdadeiramente eficiente, porque nós tivemos vários líderes que não tinham curso superior, que não tinham e o curso superior no sentido dele enxergar, ter uma visão de mundo, onde os equipamentos que estavam sendo implantados na época necessitavam que ele interpretasse, entendesse. Então, ele precisava ampliar a visão de mundo, e uma forma de ampliar a visão de mundo é através do estudo, é através do conhecimento, né? Então, nós implementamos, e muitos chefes, né, na época, foram fazer supletivo no que tinha no telecurso segundo grau, na época, em 1900 e alguma coisa. Enfim, foi todo um processo sustentado pela educação, pela formação e pela qualificação da liderança, enquanto quem não manda
e avalia por quem foi obediente, e sim quem envolve e participa as pessoas na tomada de decisão e no compartilhar das diretrizes da empresa. Quem tem as diretrizes da empresa, normalmente, são as chefias, são os gerentes, são os diretores. Como fazer isso chegar em chão de fábrica e no funcionário, no operário, no operador? Somente com uma boa comunicação, somente com uma gestão participativa. Então, você passa de chefe para gestor, aquele que gerencia, aquele que gere pessoas, recursos, máquinas, equipamentos, enfim. Há uma necessária mudança, que a gente fala de paradigma, ou de postura, ou de comportamento, enfim. Para ser um gestor, você tem que ser um líder participativo, você tem que levar as pessoas ao desafio, levar as pessoas a ter o sentido naquilo também. Então, baseado nisso, eu conheci o coaching e achei que valeria a pena ser utilizado. Quando eu estou aqui em Campinas com as minhas filhas, vivendo a questão da vocação e da profissão, e vejo que tem curso, né, formando para coach vocacional com projeto escolar, eu fiquei encantada. Eu falei, eu tenho esse conhecimento, então vamos juntar. Existe a teoria, e mais atualizada, porque 2000 já tem aí 18 anos, né? Mas aplica-se, né? E aí, então, eu venho com uma estratégia, eu proponho uma estratégia, baseada em todo esse estudo. Eu faço, então, o coach de carreira, onde eu, no coach vocacional, que foi o que eu implantei o ano passado em algumas escolas aqui em Campinas, eu chamo o jovem para fazer a escolha, primeiro da formação, né? Olha aqui. Primeiro da formação, depois da profissão, porque é preciso que ele entenda que, depois que ele escolheu a formação, ele vai se dedicar a se qualificar, né, para o mercado. Então, eu costumo dizer para eles, né, tem que ter uma trajetória, tem que ter uma trilha, tem que ter um mapa aí, senão você vai ficar, né, nessa história perdida. Então, entramos aqui no coach vocacional e eu vou descer, tá? Esse é meu site. Deixa eu só descer mais aqui, tá? Que é onde eu quero realmente apresentar para vocês. Que foi o que a gente desenvolveu o ano passado e nos propomos a desenvolver esse ano também, tá? Então, focado em escolas de ensino médio, cursinhos, faculdades e universidades, né, que queiram disponibilizar para os seus alunos uma oportunidade de preparo orientado. São módulos com a metodologia do coach vocacional, e eu me referencio no IMS, que é o instituto que eu me qualifiquei, que eu me formei. E nós podemos trabalhar com workshops, que são os grupos, com prática, com exercícios, com dinâmicas, vivencial, né? Ou com palestras que são mais rápidas, mas que vão com o objetivo de sensibilizar os participantes. E o atendimento individual. As palestras nós usamos normalmente, né, na hora que a gente implanta, ó, que foi um colégio que a gente implantou, eu vou aqui no procedimento, tá? As palestras nós entramos com o desafio da escolha profissional para os pais e responsáveis, né? Por quê? Nesse sentido de diminuir essa angústia, né, do entendimento que os filhos estão nesse momento do confronto e que os pais, bem preparados e sensibilizados e mais atentos a essa questão, eles vão colaborar de fato. E não é perguntando para o filho, porque quanto mais a gente pergunta para o filho, mais o filho não quer responder, né? Então, nos posicionamentos mesmo, no dia a dia. Muitos pais trabalham, enfrentam problemas no seu dia a dia de trabalho, e quando chegam em casa cansados, a gente entende, ao passar a ideia para o filho de que o trabalho cansou muito e foi um horror, um tédio, que teve conflito, com certeza ele pode influenciar que o filho nem queira saber que é essa profissão, ou o que é esse trabalho. Oftalmologistas, estou falando de profissionais autônomos também, não só quem trabalha em empresa, né? Se eu sou um oftalmologista e chego em casa e reclamo, que eu estou cansado realmente, né? Dependendo da maneira e da hora que eu falo isso com o meu filho, a mensagem que eu passo para ele é de que aquele trabalho não é nada bom. E aí ele, então, que poderia ser esse herdeiro natural, né, que já tem na família, ele passa a abominar aquela profissão. E aí o pai, muito querendo que o filho continue o negócio dele, enfim, o consultório, investe em convencê-lo ou, né, sensibilizá-lo, mas, na verdade, não consegue, porque o dia a dia já fez aquele possível trabalho de influência positiva ou negativa que eu falei, né, que eu citei. Enfim, isso são alguns exemplos só.
Mas é importante a gente falar sobre esse momento, é importante a gente trabalhar as ansiedades e as angústias, principalmente compreendendo o que acontece com o jovem, né? O desafio dos mestres, que é o workshop, a gente trabalha um pouco mais aprofundando aqui com os professores, né? Além de falar sobre o processo do coach, além de falar sobre a importância do professor compreender que ele é um inspirador, uma fonte de inspiração para alunos. Muitos alunos saem da escola, do ensino médio, e prestam, por exemplo, química ou biologia. E por que eles prestam e vão ser professores e vão ser profissionais dessa área? Muitas vezes porque o professor de química foi um professor que marcou, o professor de biologia foi um professor que tinha uma maneira de lidar com a aula, com os alunos que agradou, ele se identificou com aquele perfil do professor e aí também buscou a profissão, e eu já ouvi isso de professores em palestras, em workshop, que ficaram assim... surpreendidos em alguns momentos, quando o aluno que volta a visitar a escola vai lá agradecer ele, porque ele foi um influenciador daquela opção e ele nem imaginava isso. Então, é importante a gente ter essa consciência, né? E o programa chama para isso, que os mestres possam acolher, formar e inspirar os jovens nas suas escolhas. E aqui o coaching mesmo, que é o atendimento que pode ser em grupo ou o individual, esse aqui foi um que a gente fez as minhas coaches no ano passado. Foi muito gratificante esse trabalho. Eu estou mostrando as fotos delas pequenininha, mas tem autorização. Os pais participaram da avaliação. Nós fazemos uma avaliação final, onde os pais dão o seu parecer, também dão a avaliação do que aconteceu com o jovem durante o processo. E realmente um momento de compartilhar esse processo, esse trabalho. Aqui também é um plantão, quando eu me encontrei com os alunos numa feira de profissões, e muito bacana também, porque a gente está aberto a responder as perguntas deles em relação à profissão, mas também as angústias ou as dúvidas ou o que acontece no dia a dia. Esse grupo, por exemplo, aqui da feira, eles me trouxeram temas como bullying, temas como autoestima, ansiedade e depressão. E aí não fiz nenhuma palestra ali, não era esse o objetivo, são bate-papos que eu costumo fazer com eles, mas nós conversamos bastante quanto à importância de buscar a orientação do adulto, a importância de buscar o apoio da família, né? Então, a gente faz um trabalho também nesse sentido de valorizar e orientar para que o jovem tenha essa retaguarda, né? Só lembrando, existem duas situações dos pais, né? E eu, como mãe, posso falar. Muitas vezes nós não delegamos, mas nós ficamos mais à parte, nos policiamos e nos repreendemos e não nos envolvemos. Para muitos jovens, isso é deixá-los, isso é não dar a devida atenção, isso é não compreendê-los. E como é difícil, porque às vezes a gente acolhe, a gente quer fazer tudo de melhor e quer dar o de melhor, e aí a gente, então, protege demais, a gente cuida demais, a gente quer definir até por eles, a gente quer escolher por eles, né, para ficar mais fácil. Também não é bacana, também não é uma opção das melhores, porque eles podem também sentir como alguém que eles não querem nem estar muito perto, né? E somos nós que temos que estar mais perto possível. Então, aqui eu falo da palestra, porque são palestras, são, então, workshops, e também tem o preparo, né, e palestras que eles pedem, que eu acabo desenvolvendo também, como a procura do primeiro emprego, porque tem muito sentido com o coach vocacional e com a procura da formação. Um pouco da metodologia, agora, para a gente entender como que o programa acontece. A metodologia busca criar momentos, né, cumprir etapas, que são 4, que vão levar o jovem a ter um processo de aprendizado. Tá? Esse é o meu objetivo. Não sou eu quem vou definir a profissão, nem eu que vou definir a formação. Eu vou ser o coach, né, o orientador, para que ele possa fazer um processamento e tomar essa decisão da melhor forma possível. Por isso eu envolvo os professores, por isso eu envolvo os pais, quando é possível. O primeiro momento do nosso processo é o autoconhecimento. Quem sou eu?
E o jovem aqui é muito bacana, porque o jovem ele tem uma bagagem, ele tem habilidades, ou ele pode vir a ter, quando os pais estão atentos a isso. Quais? Mas eu nunca trabalhei, eles falam para mim, né? Cris, mas eu nunca trabalhei, eu não tenho experiência. Então, mas quando os pais estão sensíveis, estão atentos ao apoiar o filho, desde talvez no ensino fundamental 1, orientar os filhos para participar de projetos voluntários é extraordinariamente dar a oportunidade do filho vivenciar situações onde ele vai ver objeções, onde ele vai ver superações, onde ele vai ver planejamento, organização, enfim, ele vai exercitar várias competências, várias habilidades. Então, quando o pai se propõe a levar o filho para uma atividade voluntária, porque dá trabalho, né? A fazer o contato, enfim, colocar ele com essa possibilidade, é uma ajuda, é um apoio. E quando ele participa também de atividades na escola, por exemplo, os alunos que são envolvidos para programarem a festa junina, eles que organizam, eles que programam, eles que fazem conta, quanto vai de refrigerante, quanto vai de bandeirinha, quanto vai de atividades, de barracas. É o momento em que ele está sendo o protagonista e está aprendendo e está exercitando. Quantas habilidades ele não está desenvolvendo aí? Quantas competências ele já não está desenvolvendo aí? Muitas, né? Então, esse momento do autoconhecimento, ele é o momento da gente identificar os valores. Quais são os valores que norteiam esse jovem? Justiça, família, espiritualidade, responsabilidade, segurança, são valores, crenças e valores. Então, a gente vai trabalhar nesse sentido de compreensão. Quais são as forças desse jovem? Aí é em cima das habilidades. A maioria dos jovens, quando a gente começa, falando, mas eu não sei fazer nada. Não, mas eu não tenho habilidade, não, eu sou um desastre. Não. Aí a gente faz um trabalho de identificar quais são as suas forças, porque a maioria vai falar, eu preciso desenvolver tal coisa. Por uma questão até de educação, é mais fácil para ele identificar o que ele não tem, porque senão ele é emitido, senão ele é exibido, né? Então, ele vai mais para o menos do que para o mais. E, na verdade, nós queremos identificar as forças. Quais são as suas fortalezas? Eu me comunico bem. Eu escrevo bem. Quando eu escrevo em cartazes, a minha letra é boa. Eu corto bem, eu tenho uma coordenação motora muito boa. Eu calculo legal. Então, vai havendo aí toda uma chamada aí para exercício de habilidades mesmo e desenvolvimento de competências. Quando a gente passa para a segunda etapa, que é planejamento e ação, nós vamos trabalhar outros requisitos, né, para que ele possa tomar decisões na vida. Quais? Pensar, né, onde estou, para onde vou. Onde estou, quem eu sou, o que eu estou fazendo, o que eu consigo desenvolver agora, para onde vou? Eu quero me formar, então, eu quero definir qual é a minha formação, eu quero ser veterinário, eu quero ser médico, eu quero ser, enfim, professor de educação física, eu quero ser enfermeiro, eu quero ser processador, né, analista, não tem mais analista, né? Programador, não tem também, né? Mas está tudo já mudado mesmo. Mas eu quero ser, como que eu tenho uma que é ciência da computação, enfim, eu quero desenvolver. Mas por que você quer trabalhar com ciência da computação? Porque eu adoro smartphone, eu adoro jogos. Mas é isso que é ciência da computação? Será que é isso? Será que é isso que você vai fazer? E aí ele tem que começar a pesquisar, que é a próxima etapa. Então, ele vai entender que ele tem que passar por períodos, superar obstáculos, pensar como fazer isso, pensar que ele tem tempo para fazer isso, pensar que ele tem, né, pesquisa para fazer, pensar que ele tem que administrar aí suas atividades. E é bacana porque nós temos 1 hora por dia para desenvolver esse trabalho. Então, o jovem ele vai ter 1 hora para se preparar, para pensar sobre essas questões, 1 hora por semana. Ele tem que aprender a encaixar essa 1 hora na agenda dele. Ele tem que aprender a distinguir o que é compromisso, do que é tarefa, do que tem prazo, do que não tem, enfim. Construir esse planejamento e tomar as ações. Quando a gente chega na pesquisa, aí é bacana, porque ele já sabe fazer agenda, ele já entendeu que ele tem que ter disciplina, ele já entendeu que ele tem que ter o horário para estudar para a prova, ir por cursinho, fazer o inglês, ajudar em casa, e ele não vai morrer, vai dar tempo de fazer tudo isso, ele consegue se organizar. E aí ele vai fazer a pesquisa, então, educacional, que é o que eu faço, o que eu vou estudar, e a de mercado de trabalho, onde eu vou aplicar.
Fechamos com a avaliação, que é a autoavaliação, ele se avaliando, avaliando o processo e avaliando o profissional que está fazendo aquele trabalho com ele. O que a gente atinge? A autonomia, que é o que a gente quer. E aí se conclui, então, o processo dele e a gente fecha o programa de talento e vocação. Porque aí ele tem em 10 sessões, que é esse o começo, o meio e o fim. Ele tem, então, uma primeira sessão que é com os pais, ele tem outras 8 sessões que são para a gente fazer essas 4 etapas, que é o autoconhecimento, é o planejamento e organização, é a pesquisa, que é a educacional, que é quais são as faculdades, onde estão essas faculdades, qual é a grade curricular dessas universidades, quem ela forma, que profissionais ela colocou no mercado ou não colocou, não desmerecendo públicas ou particulares, pesquisa mesmo, e aí tem que ter uma relação com os valores que ele já identificou lá, com as crenças que ele tem, com as forças que ele já tem, para não dar mais trabalho. Ele não vai ter que desenvolver o que ele não tem. Ele vai valorizar o que ele já tem. E aí a gente fecha com a avaliação final, que os pais aí participam também, para a gente ter esse fecha e esse entendimento de que o processo aconteceu. São 10 sessões, uma hora por semana, e eu dou tarefinhas que não são para atrapalhar a escola, ao contrário, eu brinco sério com eles, que é 15 minutos dedicado a você mesmo. 15 minutos para você ouvir uma música, para você se inspirar, ou para você pesquisar sobre uma universidade e passear no campus da universidade. 15 minutos além da 1 hora do coach. Mas eu tenho certeza que quando a gente faz esse trabalho, a minha crença é forte nisso, que é quando a gente tem aprendizado, a gente tem desenvolvimento. Quando a gente tem desenvolvimento, a gente tem aprendizado. E é uma melhoria contínua acontecendo, com certeza. E, mais importante, pais que investem na formação dos filhos e que, por mais que seja o filho morando em casa, por mais que seja a universidade na própria cidade, há todo o investimento emocional, há custo de vestibular, há custo de cursinho. O primeiro ano, se não for aquilo que o jovem realmente vai poder desempenhar com talento, ele vai desistir, e é estatístico. Em setembro, as universidades têm o maior índice de desistência. E aí, quando você faz a conta, quase 1 ano de investimento emocional e financeiro, você fala, vamos trabalhar isso antes. Vamos pensar que dá para trabalhar isso, seja na escola, na comunidade, um pouquinho antes. Essa é a minha proposta. Em grupo ou individual, é possível fazer esse trabalho. Eu quero deixar, então, os meus contatos, deixa eu achar aqui. Contato. Para quem tiver interesse em saber mais sobre o programa, saber mais, porque o programa pode ser implantado em escolas, o programa pode ser implantado nas comunidades, o programa pode ser individualmente, através do contato dos pais conosco. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina, dizia já a Cora Coralina. Então, o site é www.cmocoaching, e aí essa atenção para o ing.com.br. Meu WhatsApp, pode mandar mensagem, pode mandar perguntas, meu e-mail também, eu estou à disposição para poder fazer esse trabalho aí. Quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui. Estou muito emocionada, porque estou em uma casa de celebridades públicas e do bem comum, e eu acredito muito nisso. E eu vim com essa intenção de passar um pouco a minha experiência como mãe e o meu trabalho como profissional, que é ser coach de carreira agora. Muito obrigado, Cristiane. Muito interessante a palestra, muito edificante, principalmente a gente que é pai de filhos adolescentes, vereador Jorge? Então, eu achei muito interessante a colocação dela, que isso é uma realidade. Às vezes o pai chega cansado, e ao invés de transmitir algo positivo, a gente acaba destruindo, o sonho, às vezes, porque a criança, o adolescente, ele vai absorvendo, as informações. A ideia das palavras afirmativas, a importância de você ter uma palavra afirmativa e não uma mensagem destrutiva. E, às vezes, não é nem por maldade. O cansaço do cotidiano de cada um de nós leva, às vezes, a gente desconstruir. Às vezes, é nós aqui, vereadores, chega em casa, nossa, política e tanta coisa, e as pessoas, mas então por que você é vereador? Não é isso que eles vão perguntar, afinal de contas...
É verdade. Eu quero agradecer aqui a presença do vereador Zé Carlos, do Ailton, também da farmácia, o Jorge, que está aqui basicamente desde o início participando. E eu tenho certeza que você vai ser convidado outras vezes para a gente continuar essa temática, porque tem outras comissões que eu tenho certeza que é muito rico essas suas informações, esse saber que você compartilhou nessa tarde para nós. Infelizmente, nós temos um horário regimental. Você quer falar alguma coisa, Jorge? Então vai lá, Jorge. Vamos, pelo menos o vereador Jorge fala em nome dos vereadores presentes. Olha, professor, eu primeiramente agradecer aí o convite, parabenizar por trazer a professora para nós aqui. Obrigado aí. Eu estava aqui ouvindo atentamente e, sem dúvida alguma coisa a gente sempre aprende. Eu aprendi muito hoje. Eu espero que as pessoas que tenham assistido, isso aí vai ser também disponibilizado aqui no YouTube, no canal da Câmara Municipal de Campinas, e vai servir para muitas pessoas. Parabéns pelo seu trabalho, continua sendo coach mesmo, que eu acho fantástico, é maravilhoso. E você comentando algumas coisas aí, a gente sempre aprende, professor. Eu sei que o tempo nosso está muito corrido aqui, mas quando você falou assim de professor de química, professor de física, e eu lembrei de uma história comigo que aconteceu, professor, que é assim, o Jorge da farmácia, o farmacêutico, tem uma farmácia há muito tempo num bairro, e eu atendi uma garotinha, uma pequenininha, que sempre ia na farmácia, né? E ela começou a visualizar a farmácia, que ela, no final, ela acabou fazendo farmácia também, devido à minha presença, que eu estava na farmácia. E depois ela foi fazer um estágio na minha farmácia, e hoje ela até comenta, e depois nós nos casamos, e ela fala que ela entrou como empregada e hoje ela manda no patrão, devido ao coach. Protagonista, sem dúvida. Eu quero, uma vez mais, agradecer a psicóloga Cristiane Maria de Oliveira por essa aula tão interessante que ela compartilhou com a gente nessa segunda-feira. E, mais uma vez mais, agradeço o vereador Jorge da Farmácia, Zé Carlos, vereador Ailton e todas as pessoas que tiveram a oportunidade de estar conosco nessa tarde. Muito obrigado a todos. Está encerrada, então, a nossa atividade. Trabalho nosso agora. Muito bem, assim também encerramos a nossa transmissão aqui desta primeira parte da 14ª reunião ordinária, que vai começar dentro de instantes, logo mais às 6 da tarde. Então eu agradeço a sua audiência e continue conosco para acompanhar tudo dessa 14ª reunião ordinária a partir das 6 da tarde. Uma boa tarde. TV Câmara, Campinas.